Então o tema dessa noite é o novo nascimento. Então falar sobre nascimento é muito interessante, porque o nascimento sempre traz alegria. Sempre que a gente vê uma criança nascendo, né, sempre que temos esta informação, olha, fulana teve o bebê, nasceu o primeiro filho. Então isso é motivo de muita alegria, a gente sempre traz essa satisfação no coração. Nós podemos passar, e já passamos por esse momento, quando nascemos a primeira vez, do nosso pai, nossa mãe, quando viemos ao mundo. Mas o novo nascimento fala de um nascimento diferente. E é esse nascimento então que eu gostaria de apresentá-los. Um tema intrigante é o novo nascimento. Até hoje, muitos religiosos não conhecem essa verdade divina. Então, em algumas religiões, em alguns grupos religiosos, se você perguntar se a pessoa já nasceu de novo, ela não vai entender, assim como foi na história que nós vamos ver essa noite. Então, como pode um homem, já sendo velho, nascer de novo? Talvez essa seja a pergunta que terá como resposta, né? Quando você perguntar, você já nasceu de novo? A pessoa então pode te responder com essa outra pergunta: como pode, sendo eu já velho, nascer de novo? Então Jesus apresenta em uma breve abordagem a importância do novo nascimento para a salvação do ser humano. Então vejamos na Escritura, no Evangelho de João. João é o 4º livro do Novo Testamento. Então abra lá no Evangelho de João, capítulo 3, e aí do verso 1 ao 21. João 3, do 1 ao 21. Nós não vamos ler o texto todo agora. No decorrer da mensagem, nós vamos ler os trechos que a gente vai destacar, tá bom? Então vamos aqui para o que esse texto nos apresenta. Nesse capítulo de João, né, no capítulo 3 do Evangelho de João, vamos ver então a história de um homem religioso que necessitava conhecer a verdade que mudaria a sua vida. Essa verdade é apresentada como? Então, a verdade sobre o novo nascimento. Então, são 3 verdades que Jesus apresenta nesse capítulo, do verso 1 ao 21. A primeira verdade é a necessidade do novo nascimento. Aí vai do versículo 1 ao 4. Vamos ler agora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A isso respondeu Jesus. Muito bem. Perguntou, verso 4. Perguntou então de Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, mais uma vez chegamos à Tua presença, desta feita, Senhor, para Te agradecer pela oportunidade de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, que nesta mensagem nós venhamos a receber o Teu alimento espiritual, como também, Senhor, dá oportunidade para aqueles que ainda não conhecem a Tua verdade, que o Senhor tire dele a venda de seus olhos, para que compreenda a importância do novo nascimento, para que eles possam então viver uma vida santa, uma vida diante do Teu altar, uma vida que glorifique o Teu santo nome. Pai querido, nos conduz, nos dá sabedoria, abre nossa mente, nosso coração para compreender esta mensagem e fazê-la como prática em nossa vida. Pois é em nome de Jesus Cristo que nós Te oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados.
quando essa palavra então inicia-se aqui no verso 3, ele vai então trazer um personagem que é de suma importância nessa mensagem desta noite. Esse personagem que a Bíblia apresenta era um homem muito religioso. Quando eu digo muito, irmãos, tenham certeza que era um homem extremamente religioso, porque ele fazia parte de um grupo religioso chamado fariseu. Os fariseus eram um grupo extremamente metódicos, um grupo extremamente dedicados à Escritura, e essa dedicação chegava a um tal extremo que eles expandiram aquilo que Deus havia exigido dos homens. Se você for ler o Novo Testamento, você observará que em muitos questionamentos religiosos ou debates religiosos que Jesus está sendo arguído, a grande maioria deles são os fariseus que estão questionando Jesus. Diante da lei de Deus, Deus havia decretado então 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, os fariseus transformaram em 366. Então, um mandamento aí para cada dia do ano. Então, são muitos. Os fariseus eles eram muito criteriosos, tinham um cuidado extremo. Deus havia estipulado, por exemplo, o dízimo. O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que você ganhou. Nos tempos antigos, as pessoas viviam da agricultura ou então da criação de animais. Então, muitas vezes as pessoas separavam aquilo que haviam plantado, as sementes, e essas sementes então eram levadas até o templo para então ofertar lá no templo ao Senhor. Então, 10% de toda a lavoura, de tudo que tinham plantado. Então, esses homens eram tão criteriosos que, por exemplo, eles davam o dízimo do cominho, né, e do coentro. Então, hortaliças, né, sementes tão pequenas que talvez fosse tão pouco o que eles conseguiam arrecadar. No entanto, eles não deixavam de ofertar nos mínimos detalhes. Então, eles eram muito detalhistas em determinados pontos. Então, aqui este homem era um homem extremamente conhecedor da lei. Então, sendo ele fariseu, tinha um acréscimo aí. Ele não era apenas um fariseu, mas um mestre da lei. Então, era um fariseu mestre. Era um fariseu que ensinava no templo. Então, era um homem conhecedor extremamente das verdades divinas. Mas lhe faltava algo. Então, é isso que eu quero destacar aqui. Jesus, quando observa aquele homem vindo com toda a pompa, né, todo o conhecimento, Jesus abre um questionamento que lhe faria então descer do patamar, que lhe faria então, lhe deixaria em uma circunstância, em uma situação que ele não teve resposta para Jesus. E então é o que nós vamos observar agora. Então, o fariseu havia observado nos capítulos anteriores aqui, Jesus, por exemplo, no verso 13, ele fez uma purificação no templo. Então, havia ali Jesus chegado ao templo e visto então que os homens estavam fazendo comércio no templo, mas a questão não era apenas a venda no templo, mas o que eles estavam fazendo, que era cobrando de forma exorbitante. Então, digamos que um cordeiro para o holocausto tinha o valor aí, em média, de R$100. Mas quando eles iam lá para a porta do templo, eles vendiam esse cordeiro por 200. Então, eu estou dando aqui uma margem, né? Dobrava o valor. Então, a ideia é que eles estavam cobrando além do que realmente valia o produto. E aí Jesus, quando viu aquilo, desceu o chicote, derrubou as bancas, destruiu aquela venda. E aí repreendeu aquele povo. Ali Jesus estava fazendo uma purificação no templo. Certamente esse fariseu, um homem zeloso, ao ver essa atitude de Jesus, ele
levantou ali as orelhas, né? Mas tem alguma coisa diferente nesse homem. No decorrer do capítulo, nós vemos, no capítulo 2, nós vemos então Jesus operando grandes milagres, curas. Então, muitos creram em Jesus diante destas curas e milagres. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele procura então um horário onde Jesus estivesse mais sossegado. É interessante porque na grande maioria das explanações desse texto, eu mesmo já explanei esse texto muitas vezes com essa perspectiva de olhar para o fariseu como alguém que está se escondendo. Mas eu hoje pude observar diante das escrituras que certamente, né, provavelmente, não fosse essa a situação. O fariseu não estava se escondendo por ir à noite ter com Jesus, mas ele procurou um horário em que Jesus estivesse mais a sós, mais sossegado, porque durante o dia as multidões o cercavam. Onde Jesus andava havia um grande número de pessoas que cercavam a ele. Então ele queria ter um momento a sós com Jesus. E nesse momento, ao chegar no verso 2, é dito então que ele aproximasse de Jesus, chama Jesus de Rabi. Rabi era uma expressão usada para um mestre, aquele que tem um alto conhecimento. E aí é interessante porque ele era um mestre, ele era um rabi, e aí então estava reconhecendo Jesus como mestre. E ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então aqui ele faz uma abordagem para Jesus, reconhecendo o seu ministério, reconhecendo que ele era um homem vindo de Deus, um homem que tinha uma missão. Então por isso Jesus então dá atenção ao que ele iria lhe falar. Ao terminar de elogiar Jesus, que era uma prática muito comum, quando se encontrava com alguém de estima valor, se elevava, se exaltava essa pessoa. Então era o que se fazia nos tempos monarcas, né, com os reis, soberano, senhor. Então sempre colocava homens de poder em um patamar elevado. Então foi isso que ele fez com Jesus, reconhecendo Jesus como uma pessoa importante, colocando ele em um patamar elevado. Jesus então, ao ouvir estas palavras deste homem, Jesus então traz a verdade que ele precisava ouvir. Que verdade é essa? Respondeu Jesus no verso 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante essa expressão de Jesus em nascer de novo. Aqui, por exemplo, no Evangelho de João, essa expressão ela aparece 8 vezes. Por 8 vezes, João fala sobre o novo nascimento. Então, essa palavra ela aparece 8 vezes. Voltando então para o Novo Testamento como um todo, essa palavra ela aparece 50 vezes. Então a palavra que aqui foi traduzida como novo nascimento, a palavra original no grego, ela aparece 50 vezes em todo o Novo Testamento. Então, observando isso, podemos então destacar que é um termo, uma palavra importante. E é importante por quê? Importante porque essa foi a ênfase que Jesus deu. Uma ênfase de que aquele que quer entrar no reino dos céus é necessário, é importantíssimo que ele nasça de novo. Então, a necessidade do novo nascimento. Essa necessidade é interessante porque Jesus ele emplaca, é a primeira vez que essa palavra aparece aqui no Evangelho de João, e ele inicia então essa mensagem, essa palavra, apontando para um religioso. E o que isso pode nos ensinar? Que lição Jesus quer dar para este homem? A lição que Jesus deu àquele homem é a mesma que ele dá a nós hoje, explicando que a religião ela não é suficiente para a salvação do homem.
O homem, não importa qual religião ele tenha, importa se ele verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus e hoje ele é uma nova criatura. Então daí vem o novo nascimento. É fazer morrer a velha natureza, os passos que ele tinha tomado no passado, as decisões erradas, a vida de pecado, tudo isso foi abandonado para então viver uma vida consagrada ao Senhor. Essa consagração, meus amados, certamente para um fariseu era muito conhecida, certamente para um fariseu era de muito valor, mas ele não compreendia o novo nascimento. E essa não compreensão destaca então a sua necessidade de conhecer. Não só conhecer, mas de provar, de ter esse novo nascimento, de vivenciar esse novo nascimento. Então era uma necessidade primordial para ele. Ele já conhecia a Escritura, ele já reconhecia Jesus como o Filho de Deus, ele já reconhecia a mensagem de Cristo, que essa mensagem vinha de Deus. E aí o que é que estava precisando ou faltando para ele? Que ele necessitava deixar as práticas, digamos que não agradasse ao Senhor, e então tomar uma decisão ao lado de Cristo. Obedecer e andar com Jesus. Deixar as práticas religiosas. A palavra religião é interessante, porque a palavra religião, no original, ela significa religar. Então, quando falamos de religião, é uma tentativa humana de fazer o homem ter uma ligação com Deus. Quando é que essa ligação foi rompida? Quando o homem pecou. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando pecamos, somos separados de Deus. Então, era necessário haver uma religação, ter um novo acesso a Deus. E esse acesso vem por meio de quem? Esse acesso veio por meio de Jesus, do seu sacrifício na cruz. Então, é importante que esse fariseu compreendesse essa mensagem, que ele, por praticar boas obras, isso não era suficiente para a sua salvação. Por ser um homem conhecedor da lei, isso também não era suficiente para a sua salvação. E o que é que ele precisava? Nascer de novo. Essa expressão nascer de novo, ela tem uma conotação bem mais forte quando entendemos qual é a posição do homem sem Deus. Qual é a posição do homem quando o homem não está no caminho que o Senhor tem escolhido para a nossa vida? Então, se o homem não está vivendo de forma agradável a Deus, logo ele está numa situação que ele necessita de um novo nascimento. E aí nós podemos apresentar essa posição, essa situação que o homem se encontra sem Deus, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1. Então é um texto apenas que diz assim: Ele vos deu vida. Quem é ele aqui no texto? Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, lendo esse texto, observando esse verso, nós temos uma compreensão bem mais expansiva do que significa o novo nascimento. Então, o novo nascimento vai trazer à vida aquele que está morto em seus delitos e pecados. Os fariseus, mesmo sendo homens religiosos, eles tinham um pecado terrível. Que pecado era esse? Eles criavam uma metodologia de trabalho, poderíamos dizer, de evangelização ou de catequese, que fazia com que os homens que quisessem ou que se interessassem em seguir o caminho dos judeus se tornava impossível, porque eles colocavam um peso, eles colocavam exigências que eles próprios, os que já eram religiosos, não conseguiam cumprir. E aí Jesus Cristo, por muitas vezes,
até apelidou os fariseus, né? Colocou vários apelidos, é interessante, né? Jesus colocando apelido, chamou os fariseus de sepulcro caiado. O que é um sepulcro? Local onde guarda os mortos. E então, os fariseus eram chamados de sepulcro caiado, porque o caiado vem da ideia de alguém bem bonitinho por fora, né? Você olha lá um sepulcro bem pintadinho, coisa mais linda, mas dentro o que é que tem? Corpos fedidos, pessoas mortas, mau cheiro terrível. Então essa é a comparação que Jesus faz dos fariseus. Vocês não passam de sepulcros caiados. São até bonitos, aparentemente se vestem bem, aparentemente falam bem, mas dentro do coração de vocês é apodrecido. Vocês não têm amor pelo próximo. Vocês não têm amor verdadeiro por Deus. Vocês só se importam com vocês mesmos. Porque os fariseus eles tinham uma prática triste, lamentável. Que prática era essa? De fazer as coisas para serem elogiados. Eles, quando iam orar, oravam nas praças, em voz alta, para que todos pudessem bater palma. Oh, oração bonita, muito bem, parabéns. E aí Jesus vem e diz, olha, quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, fecha a porta e fala ao Pai em secreto, e Deus em secreto te recompensará. Então Jesus veio confrontando diretamente tais práticas judaicas. Jesus também chamou os fariseus de raça de víboras. A língua deles era ferina, né? Sempre estava pronto para lançar veneno, para colocar as pessoas numa condição de inferno, que elas não podiam ser salvas. Então, em outras palavras, a religião farisaica, ela tinha-se como a única verdadeira. Só era salvo quem fosse fariseu. E aí, na verdade, eles estavam mortos com estes pensamentos. O povo judeu foi um povo escolhido por Deus. Deus escolheu Abraão, dele faria uma grande nação. E Deus fez essa nação. Só que Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Essa bênção que Deus exige que Abraão fosse, é a bênção para as nações. Que por meio Abraão estava representando todo o povo. E aí então, por meio desse povo, Deus iria abençoar as outras nações. Eles deveriam ser exemplo, luz. É o papel que hoje a igreja tem. Nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós temos então este papel, essa responsabilidade de ser luz, de criar ponte para ligar as pessoas a Deus e não criar obstáculos. Era o que os fariseus faziam, criavam obstáculos. Por isso Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo. Há uma necessidade na tua vida. E essa necessidade, ela é básica, ela é importante. O novo nascimento. Então nós vimos aqui a verdade que Jesus ensina àquele homem religioso. Vejamos então a segunda verdade. A segunda verdade é o processo do novo nascimento. Então, Jesus primeiro fala sobre o novo nascimento e depois ele fala sobre o processo. O que ele precisava fazer para nascer de novo, porque foi a dúvida que gerou quando Jesus falou sobre a necessidade do novo nascimento. Aí do versículo 5 ao 12 diz assim, João 3, 5 a 12. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu então Jesus,
Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, o que Jesus Cristo está aqui apresentando para Nicodemos, que esse novo nascimento é um processo, assim como o nascimento natural que eu e você passamos, né? Todos nós passamos pelo nascimento natural. Então, um homem e uma mulher têm uma relação íntima, dessa relação germina o corpo, e então essa mulher ganha esta criança no ventre. E aí, com o tempo, essa criança vem ao mundo, que a gente diz, a mulher deu à luz, né? Mas para que isso aconteça, há todo um processo de adaptação. O corpo da mulher há muitas mudanças, há muitas transformações. Não é assim? Vocês mulheres sabem muito bem o que eu estou dizendo. E assim Jesus está falando com relação ao novo nascimento. Olha, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, é algo mais profundo, algo diferente. E como é que isso acontece? Jesus então no verso 5 ele diz: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito. O que é isso? O que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus não se refere aqui à água literal, mas à necessidade de purificação. Então, no Antigo Testamento, quando a água é usada de maneira figurada, isso geralmente se refere à renovação ou purificação espiritual, especialmente quando usada em conjunto com o Espírito. Então, ele conhecia muito bem o processo de purificação que os fariseus faziam. Isso era muito interessante, né? O fariseu, por exemplo, se ele tocasse em um local que fosse impuro, como por exemplo num caixão, a gente viu isso aqui na quarta-feira, né? Ele se tornava impuro. Se ele tocasse numa pessoa enferma, ele se tornava impuro. Então ele tinha que passar por algum processo de purificação. Dentre esses havia o processo até para se alimentar. Quando um fariseu ia comer alguma coisa, ele lavava as mãos 7 vezes, a água descendo dos dedos para o cotovelo. E aí essa água tinha que pingar toda ali, um braço e outro, 7 vezes cada braço, em 7 torneiras diferentes. Já pensou? Então tinha que ser em água corrente. Ele não podia se lavar em uma cumbuca, em uma vasilha, não. Tinha que ser em água corrente. Isso era um processo. Então Jesus foi até criticado. Quando os seus discípulos foram comer, os fariseus olhando disseram: como é que pode? Os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Ali eles não estavam questionando lavar como nós lavamos antes de tomar nossas refeições, mas era uma questão cerimonial. Então Jesus está dizendo aqui: olha, Nicodemos, para você nascer de novo há um processo. Que processo é esse? Você precisa de purificação. E onde acontece? Como acontece essa purificação? A purificação ela vem por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito. A palavra de Deus nos adverte ou nos orienta para que todo aquele que crê seja batizado. Não é assim? O batismo vem por um processo de crença. Eu só sou batizado depois que creio, porque o crer ele vem primeiro do que o batismo. Infelizmente, algumas religiões fazem diferente. Batizam infantes, né, crianças, e isso não condiz com a Escritura, porque a criança ainda não fez uma profissão de fé, ainda não confessou o nome de Jesus como único e suficiente Salvador. Logo, esse batismo não tem validade. Então,
Eu lembro quando estava no seminário, em uma das aulas, o professor perguntou: quantas vezes você foi batizado? E a grande maioria que estava na sala disse: 2. E o pastor olhou assim: mas 2, irmã? Foi. E aí ele estava perguntando para alguns: e você, como foi as 2? Não, eu, quando criança, minha família é católica, então fui batizado na igreja católica, pelo padre, né? E aí, quando mais velho, eu compreendi a Escritura, e então tomei uma decisão ao lado de Cristo e vi a necessidade de batizar novamente. Aí o pastor pegou aí no ponto: olha, não foi novamente, porque o batismo real e verdadeiro, ele vem depois da crença. Então você crê, aquele que crê será batizado. Então o batismo vem com a crença. Então aquele batismo primeiro, quando você é uma criança, ele não teve nenhuma relação com Deus. Era uma relação apenas tradição, né, religiosa. Eu não estou aqui ofendendo religião, entenda, irmão, o que eu estou dizendo. Que o valor do batismo vem pela crença. Por quê? Uma vez que eu creio, eu tenho consciência que sou pecador, que necessito de salvação, creio em Jesus como único e suficiente Salvador, aí eu estou pronto para ser purificado, passar pelas águas. Então o batismo vem a ideia de purificação. Então aqui o texto diz que essa purificação, ela vem por meio das águas e do Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então, no ato da conversão, quando você toma uma decisão ao lado de Cristo, quando você diz: olha, eu quero seguir Jesus, eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, aquilo nada mais é do que um mover do Espírito no teu coração, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que ele age em nosso viver, para que então, por meio desse agir, tenhamos consciência, cremos nessa palavra e entregamos a nossa vida a Jesus. E aí passamos pelo processo de nova criatura, deixando as práticas passadas e nascendo um novo homem ou a nova mulher, assim como o Senhor o fez. Então, meus amados, aqui no texto nós vemos Jesus expressando isso no verso 5. No verso 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, quer dizer, é outra coisa. O nascimento que eu estou falando para você é o do Espírito. O nascimento que você está me falando é o da carne, é o natural. Então nós temos o nascimento natural e o nascimento espiritual. Então esses dois nascimentos que são apresentados aqui. E aí, no verso 7, é interessante que, provavelmente, enquanto Jesus falava estas palavras, o fariseu estava de boca aberta, né? Os olhos arregalados, admirado do que Jesus falava, até mesmo porque ele já tinha questionado: mas como assim? Voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus diz no verso 7, não te admires, não fique aí admirado do que eu estou te dizendo. Importante é a mensagem que eu te trago. Importa é nascer de novo. Então é importante o novo nascimento. Então você precisa passar por essa purificação. Você precisa passar por esse processo de reconhecer que é pecador, que necessita de Deus, deixando a prática do pecado e tomando uma decisão ao lado de Cristo, dizendo: Senhor, daqui por diante, eis-me aqui, entra na minha vida, faz morada, faz a tua vontade no meu ser. Então essa era a decisão que precisava ser tomada por aquele homem religioso. Veja bem, estou enfatizando isso para você entender que religião não salva. O que salva é o sacrifício de Cristo. E o reconhecimento desse sacrifício em nossa vida faz com que nós transformemos nossa vida, né? Nascendo de novo, sendo então uma nova criatura. Então, Nicodemos perguntou: como isso procede? Como isso vai acontecer? E aí Jesus, no verso 10, ele diz: como é que pode, Nicodemos? Tu és mestre em Israel e não entende o que eu estou te dizendo. E aí
ele diz assim no verso 11: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? É interessante, irmãos, isso porque o ser humano, ele tem, na sua grande maioria, né, uma forma de crer, que ele só crê naquilo que vê, naquilo que ele consegue apalpar. Então a gente é muito incrédulo. Essa palavra incrédulo vem da ideia de que não crê, alguém que não dá crédito, não acredita. E é interessante como, em alguns casos, nós cremos muito facilmente nas palavras dos homens, mas, ao contrário disso, não damos crédito à palavra que vem de Deus. Como é que pode? É impossível alguém nascer de novo. Então, o que Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, por que você não aceita o que eu te falo? Você acredita em várias coisas, mas nisso que eu estou te falando você não dá crédito. Sabe por que você não dá crédito? Porque são coisas celestiais. Eu estou te revelando uma verdade divina. Por isso que você não crê, porque você não conhece. Então é importante que a gente coloque a nossa fé voltada completamente para Deus. Creia em Deus, creia na palavra de Deus. Nós acreditamos em tantos mestres por aí, né? Certamente esse Nicodemos acreditava nos mestres que ele teve lá no passado, seus professores, seus pais, sejam quem for, as pessoas que ensinaram a ele. Ele dava muito crédito a essas pessoas, porque ele conhecia, ele acreditava nessas pessoas. Mas Jesus está dizendo para ele: olha, você precisa acreditar em mim, já que você me reconheceu como sendo enviado de Deus. Se eu sou um enviado de Deus, e eu estou fazendo coisas que somente alguém que vinha de Deus poderia fazer, então acredite nas minhas palavras. Acredite nessas verdades que eu te anuncio hoje. Então era isso que Nicodemos precisava crer. Em Mateus 18, verso 3, diz assim: e disse Jesus: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus, em várias ocasiões, ele chamou as crianças para próximo de si. Houve uma oportunidade em que as crianças estavam fazendo um certo alvoroço, querendo chegar perto de Jesus, e os discípulos impedindo. Não, sai daqui, menino, olha, o mestre tem mais coisas importantes para fazer. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Com aquelas palavras, Jesus estava afirmando que, assim como uma criança, na sua inocência, na sua falta de maldade no seu coração, ela tem a liberdade de acesso a Deus, assim somos nós, se verdadeiramente confessarmos os nossos pecados. Se nos voltarmos para Deus, não passamos de crianças, porque Deus vai fazer de nós uma nova criatura, iremos nascer de novo. E ele está dizendo aqui nesse texto em Mateus que, se não nos tornarmos como uma criança, se não nascermos de novo, mais uma vez ele diz: não entrareis no reino dos céus. Você não tem acesso ao céu. Meu amado irmão, meu amigo que nos assiste, eu te pergunto: você já nasceu de novo? Você tem verdadeiramente confessado o nome de Jesus e vivido esta vida nova? Porque não adianta você ir para uma igreja, dizer qual é a sua religião. Quando você vai fazer uma pesquisa, né, alguém vai fazer uma pesquisa com você e pergunta: qual é a sua religião? Aí você diz: eu sou evangélico. Ah, meu amigo, tem tanta gente aí dizendo que é evangélico e está envergonhando o nome de Deus, porque não nasceu de novo. Tem gente que diz assim: olha, eu sou crente, mas eu continuo a mesma pessoa.
Eu lembro de um cantor chamado Vanderlei Cardoso, numa entrevista lá no programa do Ratinho. Ele estava lá no programa, e aí Ratinho perguntou: rapaz, você está sumido, o que foi que aconteceu e tal? E aí ele disse: não, eu ouvi falar que você é crente agora. O Ratinho pergunta, né? Ele disse: não, Ratinho, é verdade, eu estou frequentando uma igreja, mas eu gostaria de dizer para os meus fãs que eu continuo a mesma pessoa. Eita, rapaz, quando aquele homem disse isso, eu lamento o pastor dele, né? Porque é uma vergonha para o pastor dele. O pastor não ensinou que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então era para ele ter dito: olha, eu digo para os meus fãs que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu continuo sendo cantor, mas eu sou uma nova criatura, um servo de Deus. Então isso aí é muito mais bonito, e ele seria realmente reconhecido como filho de Deus. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão, essa perspectiva. Eu estou indo para a igreja evangélica, eu estou gostando, lá os louvores são bons, o pastor prega bem, rapaz, é bonzinho, ele é engraçado às vezes e tudo. Então as pessoas vão por conveniência, por achar agradável, mas a mudança de vida que é necessária para a vida deles, muitas vezes eles não querem assumir esse compromisso. Eles querem ir para a igreja no domingo apenas, não querem estar numa escola dominical, não querem ir para o culto de oração, não querem participar com suas ofertas, não querem sair para evangelizar. Então que nova criatura é essa? Continua o velho homem, porque está ali completamente longe do que realmente Deus deseja para a vida dele. Então a nova criatura, essa vive para a glória de Deus. Então aquele que nasceu de novo, ele nasce agora para viver extremamente, completamente dedicado ao Senhor. Esse é o novo nascimento que aquele fariseu precisava aprender. Purifica-se das práticas religiosas e volta-se para Deus, para que você possa viver o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus e o amor que vai se estender a todos os homens através de ti. Então essa era a mensagem que Jesus estava passando para este homem. Mas por último nós temos o último passo aqui. O primeiro passo foi a necessidade de um novo nascimento, do verso 1 ao 4. Segundo passo, o processo do novo nascimento, do 5 ao 12. E agora, por último, o sofrimento do nascimento, verso do 13 ao 21. Então, quem é mãe sabe muito bem que eu estou me referindo. Que sofrimento é esse? A mãe, quando está ali na gestação, passando pelo processo, vai chegar o momento, então, que ela vai ter que colocar aquela criança no mundo. E aí isso é um grande sofrimento. É interessante que algumas mães não passam por tanta dor, né? Há até uma disputa entre as mulheres sobre o parto normal e o parto cesáreo. Quem teve cesáreo não sentiu a dor. Você que pensa, né? Quem não passou por cesáreo, porque o sofrimento do cesáreo é pós-parto. Porque até a cicatrização aquilo leva anos e anos, não é rápido. Então é todo um processo, ambas sofrem do mesmo jeito. Então sofrimento há para que possamos nascer de novo. Que sofrimento é esse? Vamos ver então do versículo 13 a 21. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas e feitas em Deus. Ah, meus amados, que maravilha! Sofrer por Deus, por Cristo, essa é uma grande dádiva. Não é todos que estão dispostos a passar por esse sofrimento. É interessante que nós sofremos por muitas causas. Quem não já pegou uma fila de banco, por exemplo, para receber aí o auxílio emergencial? Pelo amor de Deus, essas filas aí são imensas, né? Então, quando a gente vê um benefício, a gente se esforça para passar, seja qual for o sofrimento. Tem pessoas que passam a noite inteira numa fila para conseguir um ingresso para um show. Já pensou? A noite toda numa fila? Isso é terrível. Isso mostra quanto valor as pessoas dão naquilo, né? E é interessante, quando puxamos para o lado espiritual, para as coisas de Deus, as pessoas não querem sofrer. Irmãos, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma limpeza na igreja. Amanhã todo mundo aqui de máscara, com balde na mão, rodo, vassoura, nós vamos lavar a igreja. Ih, rapaz, parece 3 ou 4. Nós temos um grupo grande, mas são poucos os que estão dispostos a sofrer, né? Se para alguns é sofrimento, para mim isso é motivo de alegria. Servir ao Senhor é motivo de alegria. O servo, ele não reclama do serviço, ele agradece. Muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor me escolheu para fazer esse serviço. Então o servo, ele reconhece, ele é grato a Deus. Mas aquele que não serve a Deus, ele não vai. E se vai reclamando. Então, o que o texto aqui nos apresenta, Jesus estava dizendo para aquele homem o seguinte: olha, você lembra de quando Moisés levantou aquela serpente lá no deserto? Então o fato era o seguinte: o povo estava desobediente a Deus, o povo ingrato, o povo reclamando. Deus mandou uma praga, e a praga era de serpentes. As serpentes picavam as pessoas e as pessoas morriam. E aí foram várias pessoas que morreram, muitas pessoas morreram. E aí, diante do desespero, Moisés clama a Deus: Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Esse povo passou muitos anos longe de ti e agora eles não te reconhecem. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, tu vai preparar uma serpente de bronze. Tu vai colocar essa serpente sobre uma haste autossuficiente para que o povo, de qualquer lugar que eles estejam aqui no acampamento, eles possam, quando picados, olhar para essa serpente e ser curado. Isso aí foi a ordem de Deus. Moisés fez e isso aconteceu. Quando as pessoas eram picadas pela serpente, voltava, olhava lá para a serpente feita de bronze e eram curadas. Aquela serpente feita de bronze, ela representava o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, e é o que o versículo vai trazer essa referência, né? Quando ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então Jesus veio a este mundo. Para quê? Para morrer na cruz por nós. Ele é aquele que, ao olhar na cruz, nós temos a salvação. Não somente a olhar, né, mas crer. Porque não importava apenas das pessoas olharem. As pessoas precisavam crer naquilo que estavam vendo, na ordem de Deus. Então Jesus veio a este mundo representando, trazendo esta ligação novamente de Deus com os homens. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. Então isso mostra que agora o nosso acesso é direto a Deus, através de Jesus. Jesus diz na sua palavra que tudo que pedires ao Pai em seu nome, crendo, recebereis. Então é necessário que nós creiamos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Tendo esta fé, nós cremos então que o seu sacrifício foi suficiente para pagar o preço por todos os nossos pecados. O que eu cometi ontem, o que eu cometi hoje e o que eu ainda cometerei amanhã. Então, tendo essa consciência de que o sangue de Cristo é suficiente para
aniquilar, né? Para pagar o preço da dívida que eu tenho com Deus, eu agora vou viver grato ao Senhor, buscando a sua presença. Porque quanto mais próximo da luz, mais distante eu estou das trevas. É o que ele vai falar lá no finalzinho do texto. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos mais viver na prática do pecado. Por quê? Porque nos envergonhamos. Como pode? Jesus morreu por mim na cruz e eu vou continuar praticando esses erros? Não, eu vou agora para próximo de Jesus. E quanto mais próximo de Jesus eu estou, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quanto mais próximo de Jesus, mais longe eu estou do pecado. Porque estar em pecado é estar em trevas, é estar em escuridão, é estar longe de Deus. Então, Deus sendo o Pai das luzes, Ele deseja que nós nos voltemos para Ele. E quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado nós ficaremos. Além disso, no texto é interessante nós fazermos aqui uma ligação, né? Lembra que Nicodemos, quando foi buscar Jesus, procurar Jesus, ele foi a quanto? Que horário? À noite, né? Na calada da noite, na escuridão. Então, por isso que talvez venha aquela interpretação do texto de que Nicodemos estava escondido, foi procurar Jesus escondido, né? E se for essa a ocasião ou a situação, porque são conjecturas, né? E se for essa o certo, então Jesus aqui está trazendo uma crítica para ele. Olha, você veio aqui me procurar de noite, na escuridão, para que ninguém pudesse te reconhecer, mas aquele que busca a Deus, ele se afasta do pecado. Ele procura a Deus através da luz e não da escuridão. Então, você precisa sair dessa escuridão. Você precisa deixar de se esconder e se revelar ao Pai. Mostrar-se em plena luz que você segue ao Senhor. Então, aqui pode ser aplicado desta forma. Nicodemos tinha buscado Jesus em um horário, digamos assim, inadequado ao critério religioso. E então aqui Jesus traz essa colocação aqui que nós poderíamos aplicar para esse momento. Mas é interessante porque o texto também nos diz que quem nele crê em Jesus, né? Quem crê em Jesus não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Então as pessoas questionam muito, mas pastor, eu ouvi falar que só vão ser salvos escolhidos. Sim, é verdade. Os escolhidos serão salvos. Mas como é que Deus é um Deus de amor e vai mandar alguém para o inferno? Ele vai mandar para o inferno aqueles que não iriam de forma alguma para o céu. Porque na lógica correta, nenhum de nós iríamos para o céu. Deus escolheu alguns para ir. E aí, por escolher alguns, ele permitiu que outros seguissem o curso natural da sua vida. E aí, seguindo o curso natural, eles vão para o inferno. Indo para o inferno, eles também glorificarão a Deus. Também Deus será exaltado com a ida destas pessoas para o inferno. Mas como assim, pastor? Deus está provando a sua justiça. Deus, ele é justo. Então, ele permitiu que as pessoas seguissem o curso natural da sua vida e alguns ele escolheu para seguir outro caminho. E esse outro caminho é o caminho que conduz à salvação. Por que Deus não salvou todas as pessoas? Aí, quando chegar lá no céu, você pergunta para ele, tá certo? Porque eu não tenho essa resposta, porque Deus é o criador de tudo. Ele pode fazer um vaso para honra e um para desonra. O poder está nas suas mãos. Ele faz o que bem lhe apraz, né? O que lhe agrada. Não somos nós que devemos determinar alguma coisa para Deus. É Ele quem determina o que será de nós. Então é importante que nós reconheçamos como Senhor da nossa vida. E nesse reconhecimento
Isso prova que Deus tem tomado uma posição ao seu lado, que Ele está te escolhendo para a salvação. Então, o reconhecimento do homem com relação a Deus é uma prova do amor de Deus. Deus te amou, está te resgatando, te chamando. Então, meu amado, se você hoje está ouvindo essa mensagem e tem sentido no íntimo do seu coração um desejo grande de servir a Deus, é o chamado de Deus na sua vida. Então, não resista, entregue-se ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo que é necessário para a mudança da sua vida. Então, Ele quer te fazer uma nova criatura, quer te fazer um novo nascimento, né? Quer te trazer um novo nascimento. E aí, 1 Pedro 2,21, falando então do sofrimento, o sofrimento que Jesus teve na cruz para que a gente pudesse nascer de novo. Então, o sofrimento de Cristo na cruz, ele é uma representação do sofrimento que uma mulher tem para ganhar o filho. Então, é um paralelo. Então, Jesus sofreu naquela cruz. As mulheres costumam dizer, né, que a dor do parto é uma dor incomparável. Não há nada que possa comparar a dor do parto. E aí eu te pergunto, qual é a comparação de uma morte na cruz? Será que a dor de parto é maior do que a dor de alguém que morre numa cruz? Irmãos, a morte de uma cruz era terrível. As pessoas muitas vezes explodiam por dentro. Os órgãos explodiam. O pulmão enchia de sangue e ele explodia. Foi o que aconteceu com Jesus. Teve uma hemorragia interna. Quando o soldado fura o lado de Jesus, sai sangue misturado com água. Aquilo era uma prova de que os pulmões de Jesus se encheram de sangue e explodiram dentro dele. Então, grande dor, grande sofrimento. Então, imagino que essa dor seja bem maior, né? Mas isso para quê? Para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Então, esse é o processo que Jesus passou, é o sofrimento que ele enfrentou para que eu e você tivesse esse novo nascimento. Veja o que diz 1 Pedro 2,21. Portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seres seguidos seus passos. Ah, meu irmão, e agora? O que é que vai ser de nós? Jesus sofreu no meu e no seu lugar. Para quê, pastor? Para que agora nós dois, nós aqui que estamos ouvindo essa mensagem, nós então pudéssemos padecer juntamente com Ele, sofrer com Ele. Ah, pastor, não quero sofrer não, quero ser feliz, quero alegria. Calma, vai chegar a hora da alegria. Mas enquanto estamos neste mundo, lembremos que estamos em guerra, em um campo de batalha. Aqui não é nossa casa, a nossa casa é lá no céu. Por isso Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nas palavras de Jesus, dizem então que aqui não é o nosso lugar, há um lugar reservado para nós lá no céu, que Ele está preparando, no qual nós iremos habitar. Então, nesta terra, nós não estamos de férias, nós não estamos aqui para usufruir dos benefícios que a terra nos oferece, mas estamos aqui para padecer. Quando eu digo padecer, é a oferecer, irmãos, nosso serviço a Deus, nosso sacrifício. Você como crente, se você não enfrenta nenhuma dificuldade na tua vida, abra o teu olho. Será que eu estou sendo fiel a Deus? Porque os fiéis serão perseguidos. Saiba disso. Os fiéis, sempre terá alguém apontando. Por quê? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você é fiel, você está frutificando. Você está abençoando as outras pessoas. Você vai se destacar no meio da multidão. E aí o inimigo vai lançar pedras. Vai tentar te derrubar. Vai dizer que você está errado. Que você não está fazendo o que é certo. Que aquilo que você está fazendo é para você aparecer. Então vai começar a tentar derrubar a sua fé. Então é importante que nós estejamos ligados em Cristo, firmados no Senhor. E aí não tem como o inimigo nos destruir. Finalizando então, concluindo esta mensagem.
Aprendemos hoje que o novo nascimento é uma necessidade que temos e devemos buscar o novo nascimento, passando pelo processo e seguindo os passos de Jesus. Quer dizer, se necessário for, sofrer, que soframos para a glória de Deus. Fazer morrer o velho homem e viver a nova natureza vinda de Deus, que é uma natureza de santidade. Então essa deve ser a visão do cristão em relação ao novo nascimento. Em 1 João 3,9, dito estas palavras: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então há uma diferença entre você pecar e você viver na prática do pecado. O pecar é uma ocasião, digamos assim, que acontece inoportuna, de imediato, uma situação que você se viu e caiu em um pecado. Então, uma situação que não foi premeditada, que não foi, digamos assim, preparada, aconteceu. Isso aí é um pecado que é perdoado pelo Senhor. Outra coisa é você saber que aquilo é pecado e você continua fazendo, praticando. Eu sei que fumar é pecado, então eu continuo fumando. Eu sei que beber é pecado, eu continuo bebendo. Então eu estou fazendo coisas que vão destruir o meu corpo este que é o santuário do Espírito Santo. Então eu estou em desobediência a Deus. Logo, a minha vida não está ligada ao Senhor. Eu não nasci de novo. Então é necessário que eu faça morrer essa natureza terrena, esse desejo pelas coisas deste mundo, para que então nasça um novo homem. E esse novo homem tem como desejo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe, meu amado, que essa mensagem possa transformar a sua vida, traga a você uma compreensão melhor sobre o novo nascimento, e você, a partir de hoje, seja uma nova criatura, viva para a glória de Deus. Se algo estava diferente do que foi apresentado aqui, talvez você era apenas um religioso, que precisa hoje, assim como Nicodemos, entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, na Tua presença, e agradecemos, ó Pai, pela oportunidade. Pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor fale aos corações daqueles que precisam, ó Pai, de um novo nascimento, daqueles que precisam deixar as práticas pecaminosas, daqueles que precisam deixar, Senhor, de confiar na religião, para confiar somente em Ti. Que suas vidas, ó Pai, sejam consagradas, sejam purificadas, sejam santificadas, para que o Senhor seja glorificado por meio deles, e assim o Teu nome seja exaltado, assim na terra como no céu. Pai querido, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado constante para com as nossas vidas. E eu Te peço em especial, ó Pai, se tem alguém aqui que vai ouvir este testemunho, essa mensagem, que possa, Senhor, verdadeiramente entregar a vida em Tuas mãos, que possa verdadeiramente, Senhor, fazer uma confissão de fé e assim ser, pelo Senhor, transformado em uma nova criatura. Que ele possa hoje nascer de novo, e esse novo nascimento faça dele uma criatura que glorifica o Teu nome. Pois em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, pois nós Te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.